Senhoras e senhores, doutores e doutoras, estamos aqui em mais uma gravação do Manda pro Jurídico Podcast, o meu podcast, o seu podcast, em que a gente vem discutir o que existe de mais referência. Ana Carolina Tedou, Pedro de Regina e todo o Parque Shopping Jacarepaguá ouvindo essa entrevista. Ana, aumentou a responsabilidade agora? Agora a gente fica mais nervoso, né? Ana, muito obrigada pela sua presença. Gente, Ana Carolina Tedou, eu sei que ela dispensa apresentações pra você que tá me ouvindo aí, mas ela é uma referência hoje em planejamento patrimonial e sucessório, com um posicionamento digital de muito destaque, inclusive veio aqui nos honrar numa pré-Black Friday, que é um momento periclitante. Eliana, obrigada demais pela sua presença, Obrigada viu? a vocês mais uma vez pelo convite. Pra mim é uma honra estar aqui. E você, senhor Pedro de Regina? Agora firme e forte com o áudio funcionando, vamos que vamos. Gente, aconteceu de um tudo aqui hoje. O áudio já não funcionou, já não funcionou. Comecei a falar deu eco. Eu falei, oh meu Deus, o que tá acontecendo? É a beleza do audiovisual, gente. Mas, lembrando Ana, que eu treinei pra ser advogada, não pra ser comunicadora. A área de planejamento patrimonial não é uma área que a gente aprenda na faculdade, não é uma área que tem muitos livros assim que você possa se pautar, porque é muito mais uma prática hands-on ali. O que fez você escolher essa área para começar a trabalhar? Foi uma visão de mercado? Foi alguma coisa que você viu ali um oceano azul? Ou não, simplesmente a vida te conduziu para aquilo ali? Acho que foi um mix de tudo isso, porque na realidade, quando eu comecei, eu já fui servidora pública, desoneração, montei meu escritório e comecei como todo mundo começa, né? Sou especialista em tudo, me diz seu problema que eu serei especialista nele. Mas por uma ordem natural começou a vir muitas demandas imobiliárias e eu comecei a ver que o mercado imobiliário, tanto de compra e venda quanto de locação imobiliária, a administração desses imóveis, né, tinham muitas pontas soltas e aqueles clientes só estavam ali numa demanda, numa disputa judicial por uma má gestão, uma má administração. Eu falei, bom, isso que essa imobiliária, esse corretor, esse administrador de imóveis faz, eu tenho condição de fazer. Como advogada eu não posso intermediar e aí eu fiz o quê? Fui lá, tirei meu Cresce, além de ser advogada, também sou corretora de imóveis. Uau. Então, tirei meu Cresce e abri uma imobiliária onde hoje eu administro imóveis, principalmente para locação. E aí, num dado momento da minha vida, um dos meus clientes, que tinha vários imóveis alugados, já não aguentando mais pagar tributo, logo depois de um fim de uma declaração de imposto de renda, que ele me mostrou a guia que ele tinha que ainda acertar. Aquele momento doloroso. Ele falou assim... Ana, eu não tô aguentando mais. Olha só, meu contador me mandou aqui, ele finalizou meu imposto de renda, eu tenho que recolher mais isso daqui. E ele me disse que se eu tivesse uma holding, que eu estaria recolhendo metade disso, bem menos. Você faz? E aí aquela pergunta, né? Não sei se é de comer, se é de passar no cabelo, que diabo de holding é essa? E aí, bom, eu sabia o que era, mas eu não sabia o passo a passo, eu não tinha prática. E eu não sei mentir na frente do cliente. Eu falei, olha... Você vai viajar, entendeu? Ele tinha uma viagem marcada com a esposa. Você viaja, quando você voltar, a gente conversa sobre isso. E aí, eu aproveitei a viagem desse cliente e fui comer tudo que existia e que não existia sobre holding, sobre planejamento, tudo isso. E na época, era meados de 2017, 2018, não tinha muita coisa no mercado como tem hoje, como é fácil. A comunicação, ela é instantânea. Você fala de um lado do mundo, o outro lado já tá sabendo. Então, eu consumi aquele conteúdo. Quando ele voltou de viagem, eu chamei ele para conversar. Ele falou, agora não precisa mais não. Porque o meu contador já me indicou um advogado que já até começou a fazer. Eu tô pagando a primeira parcela já. Eu falei, bom, já perdi o cliente, eu vou fazer o quê, né? Já que eu não sabia nada desse mercado, eu falei, e de quanto que essas parcelas você tá pagando? Ele falou, 10 parcelas de 30 mil. Aí eu assim... Dentro de mim, né? Eu falei, não é possível isso. Rasguei um cheque praticamente de 300 mil reais, porque eu não estava preparada, como diz a minha avó, né? Cavalo selado só passa uma vez. E ele estava ali na minha frente, era um cliente meu, que eu já conhecia a família, conhecia o patrimônio, eu administrava os imóveis dele. Mas eu não estava preparada naquele momento para agir e trabalhar com holding, que é um dos instrumentos de planejamento patrimonial e sucessório. Depois da perda desse cliente, desses 300 mil reais, né? Pronto, eu falei, eu vou me especializar nisso, porque se o advogado tá ganhando num único contrato 300 mil... Por que eu não posso também, né? Mas eu tenho certeza que depois disso entrou muito mais pra dona Ana. Com certeza. Gente, é interessante falar, né, de planejamento patrimonial e sucessório, porque eu acho que um país como o Brasil é um país que propicia muito essa especialidade no ramo do direito. Porque a gente é um país com muitas legislações, algumas legislações com diferenças estaduais, e você tem um grande questão, um impacto tributário muito elevado, né, no seu patrimônio.
E agora, a gente ainda tem uma cerejinha desse bolo, que é o advindo da reforma tributária, que naturalmente vai impactar toda a lógica do planejamento patrimonial e sucessório. Inclusive, Ana, o Pedro até que citou aqui que você recentemente escreveu um artigo pro IBDFAN, inclusive, gosto muito do IBDFAN, não atuo na área de vocês e nem direito de família, mas eu gosto, acho eles O IBDFAN é muito bom mesmo. muito bons, que foi um artigo intitulado de Holding 3 Células na Mira do Fisco. Conta pra gente um pouquinho desse caso e se ele se relaciona ou não com essa movimentação que vai ocorrer a partir de 2026. Não tem correlação com a reforma, não, esse caso em específico, mas é uma maneira como alguns profissionais no Brasil estruturam patrimônios de famílias utilizando basicamente 3 CNPJs. Eu abro 3 CNPJs, num eu coloco patrimônios, ativos principalmente imobiliários, o outro eu torno sócio do primeiro e o último sócio de todo mundo. E aí, no fim das contas, o que eu estou fazendo aos olhos do fisco? Não que a Ana Carolina aprova ou reprova determinado procedimento que algum profissional faça. O fisco olha isso e enxerga como uma simulação. Na verdade, eu posso pegar um patrimônio de 20, 30, 50 milhões, quero transferir para os meus filhos. Se eu tivesse que pagar o tributo, eu pagaria em cima de 30, 20, 50 milhões. Só que ao passo disso, eu vou estruturo 3 empresas, onde uma é sócia da outra, e eu faço parecer para o fisco que o patrimônio total que está nessa última empresa, que eles chamam de célula destino, é de 10 mil, de 100 mil, e aí eu pago um tributo em cima de 10, 100 mil, 1 milhão, ou seja, um valor bem menor do que o real patrimônio existe. Então, acaba que isso está na mira do fisco do Rio Grande do Sul, no momento que ele começou essa operação de fiscalização. No primeiro momento, ele pediu uma autorregularização. Então, quando o fisco identifica algum procedimento sendo feito, inclusive com repetição, o que ele faz? Olha, eu identifiquei isso daqui e, aos meus olhos, isso aqui me parece uma simulação. Você disse que o patrimônio valia tanto para mim, o seu patrimônio vale muito mais, então me pague o ITCMD correto, que a gente esquece esse assunto, é a autorregularização. Se você não faz a autorregularização, por livre, espontânea vontade, ele vai vir com uma outra cartinha para você, com uma autuação, e aí efetivamente começa o processo administrativo tributário, que depois vai ter que desaguar, provavelmente, no judicial, né? No judiciário. A gente não tem esse passo ainda, mas isso começou pela Cefaz do Rio Grande do Sul, o que não quer dizer que outras secretarias de Fazenda vão acabar repetindo. Assim como nós, advogados, fazemos treinamento para ter novas teses tributárias, para ter novos utensílios, módulos, enfim. Os fiscais também fazem esses treinamentos, inclusive parece que está acontecendo um, salvo engano, esse próximo final de semana, onde todos eles, de todas as Cefaz, de todo o Brasil, vão se reunir para discutir. E não tenham dúvida que esse tema da tal da holding de 3 células vai ser uma das temáticas. Então, a importância é de você, ao vender um tipo de serviço, explicar efetivamente para o seu cliente, que muitas vezes, juridicamente falando, ele é leigo, que onde existe o risco tributário e qual é esse risco. Na melhor das hipóteses, você economiza isso. E na pior das hipóteses, se o fisco enxergar que aquilo é uma simulação, como é que vai ficar essa conta? Às vezes o cliente não tem muito essa noção. Vendem para o cliente uma certeza absoluta que no Brasil, no direito tributário, a gente não pode vender para o nosso cliente. É uma coisa interessante, Pedro e Ana, que a Secretaria de Fazenda, né, a Cefaz, que é a Secretaria de Fazenda, que é estadual, gente, que, enfim, cada estado tem a sua, ela tem... Chega nela algumas operações, ela vai ter compreensões específicas a partir dessas operações. E isso é muito único nos estados, até porque as regulações, as leis nos estados, elas são razoavelmente diferentes. Aqui o federalismo funciona um pouquinho no Brasil. É um pouco diferente. E é sempre um desafio. Lidar com a Secretaria de Fazenda é sempre um desafio. Lidar com o fisco é sempre um desafio. Por mais que hajam possibilidades de você ir lá e fazer um pedido de uma solução de consulta para conseguir antever um pouco como o fisco interpretaria aquilo, ainda assim, existem muitas surpresas e existem muitas dificuldades em apresentar ali para o auditor fiscal que está tentando entender essa operação, como é que ela ocorre e por que ela é juridicamente crível. Eu queria que vocês contassem um pouquinho, a Iana e depois o Pedro, como é que é lidar com o fisco aqui no Brasil? É bem complicado. Não sextou, mas terçou, gente. Eu detesto ter que lidar com eles. Então, assim, quando a gente faz planejamento, eu,
tento, óbvio, eu tenho o meu olhar de advogada, mas eu tento sentar na cadeira do fisco e ver como é que ele enxergaria aquela operação. Sim. Se realmente, sobre todos os viés, a gente tem um risco tributário ali de uma autuação mínimo, pequeno, ou se esse risco já passou dos 20%, dos 30%. E quando existe esse risco, o meu dever é informar ao cliente, olha, existe essa maneira de fazer, essa maneira A, B e C. Nessa maneira aqui, existe um risco tributário. Por quê? Eu vou tentar fazer você economizar o tributo de maneira lícita, que a gente chama de elisão fiscal. Eu me utilizo dos limites da norma legal para poder fazer um planejamento tributário. Por exemplo, hoje a Cefaz de São Paulo, né, a lei estadual do ITCMD de São Paulo prevê que em doação de cotas, eu considero como base de cálculo para essa doação de cotas o valor do patrimônio líquido da empresa. Ou seja, eu puxo o balanço patrimonial da empresa, qual é o valor contábil daquele patrimônio líquido, eu recolho o ITCMD em cima desse valor. Já no Rio Grande do Sul, onde está havendo essa operação, quando eu faço doação de cotas, a lei estadual lá prevê o quê? Não é patrimônio líquido, é valor real de mercado, é valor atualizado. Então, a Cefaz do Rio Grande do Sul vai fazer uma valuation daquela empresa, vai verificar todos os ativos que existem naquela empresa, se tiver imóveis, apartamento, enfim, terreno, veículo, embarcação, tudo que tem dentro dessa empresa, a valor de mercado e vai dizer, olha, para mim, por mais que o capital social esteja lá 100 mil reais, para mim essa empresa, por causa dos ativos que ela tem lá dentro, vale 10 milhões. Eu vou cobrar ITCMD em cima de 10 milhões. Então, dentro dessa limitação que a gente tem dois estados diferentes que tributam de maneira diferente o mesmo fato gerador. Eu posso fazer planejamento tributário, porque, afinal de contas, aí o Pedro pode responder melhor do que eu, o domicílio tributário, o domicílio fiscal, você elege conforme o Código Tributário Nacional, e não simplesmente onde você tem a sua residência. Essa é a regra geral hoje do Brasil. Então, me utilizando do que a lei me permite, eu posso realizar planejamento tributário, mas sempre com aquele viés. E se eu sentar na cadeira do fisco, se eu fosse um auditor fiscal, como é que eu enxergaria essa operação? Tem risco ou não tem? E quando tem, a gente tem que avisar para o nosso cliente. E é tão complexo, né, o sistema jurídico, tributário e fiscal aqui do Brasil, que nós até comentamos no último episódio um recente julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que ele entende exatamente que a base de cálculo do ITCMD, ela também seria, digamos, o valor atualizado das cotas, levando em consideração o patrimônio líquido e todo o valor da empresa. Então, majorou absurdamente a base de cálculo daquelas cotas ali que estavam sendo doadas. Então, você ainda tem alguns fatores como, no limite da judicialização, você ainda tem algum tipo de interpretação, como teve agora essa recente decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, enfim, é muito complicado. Pedro, eu adoro como terminar a frase assim, é muito complicado. Pedro, vai. Agora é contigo. Agora é contigo. Mas assim, o planejamento patrimonial, ele começa a ganhar força, principalmente com a Constituição de 88, quando você começa a ver uma filigrana jurídica ali do 156, parágrafo 2º, inciso 1º, que prevê a imunidade do imposto do ITBI, para você integralizar como capital social de uma empresa. Então, lá atrás, as pessoas começaram a ver que você poderia transferir o seu patrimônio para uma empresa, uma holding patrimonial, por exemplo, não pagar o ITBI nessa transferência e, para além disso, ter toda a proteção patrimonial que a gente vai comentar aqui ao longo do programa. Só que o que acontece? Aí bate muito no que a Ana estava falando ali. Quando começa a ter esse boom, e esse boom vem principalmente no boom imobiliário, que a gente teve ali mais ou menos em 2011, onde as pessoas chamavam na época de holding imobiliária, vários advogados que não tinham conhecimento começaram a entrar nesse mercado porque viram ali vou ganhar dinheiro pra caramba, é isso, é 10 parcelas de 300 mil pra você começar a brincadeira, e você fala, cara, é isso, nunca ganhei isso na minha vida na advocacia, e de repente aquele mar abre na sua frente ali, como Moisés com cajado, né? Aí você fala, cara, é aqui que eu quero passar. E aí, várias pessoas começaram a procurar. O que acontecia na época, e ainda acontece até hoje, pra ser bem sincero, as pessoas não sabiam que era hold. Isso é normal, não é privilégio de você na época, meu também na época, é normal. Então, o que elas faziam? Ela abriu uma limitada sob o KNAI Holding
E lá ela simplesmente passava o valor daquele imóvel. Pô, o que é integralização? Ele chegava lá na junta comercial e falava, cara, o que eu preciso fazer? Porque existe a lei de registro público que trata como você faz essa integralização. E para além disso, você tem DREI na Juscerja, por exemplo, na Jusesp ou qualquer outra junta comercial, que tem ali, vamos dizer assim, um roteiro de como você tem que seguir. No Rio de Janeiro, por exemplo, para você fazer a integralização do capital social com a imunidade TBI, você tem que pegar um formulário na prefeitura, preencher esse formulário e abrir um processo administrativo para você conseguir fazer jus à imunidade. O que, sob a ótica jurídica, pode parecer uma aberração, porque a Constituição prevê que você tem imunidade. Então não precisaria passar por um processo administrativo para poder fazer jus à minha imunidade constitucional. Mas por que isso aconteceu? Então vamos voltar aqui. Porque lá atrás, uma empresa chamada Luz Farma de Santa Catarina, ela fez a integralização, que é o que vocês estavam falando aqui, de forma errada. Por que de forma errada? Porque ela pegou o valor histórico de um imóvel. Então, assim, quando você compra um imóvel, por exemplo, você não. Vamos dizer, teu pai e teu avô. Quando eles compravam um imóvel, eles compraram um imóvel que hoje vale, de repente, sei lá, 1, 2, 10 milhões. Mas se você for ver a certidão de onde reais ou a escritura, eles pagaram 100 mil, 30 mil reais, assim, os valores eram absurdos, porque na época era esse valor, enfim. Ou às vezes na época, como não tinha integração também, você pagava por fora, declarava só uma parte, também tinha esses macetinhos aí. Mas vamos passar que o cara não fez o macetinho. O cara vai lá, pagou os 100 mil reais no imóvel que hoje vale 1 milhão. Se você for vender, você tem lucro imobiliário em cima dessa diferença, que é de 100 mil para 1 milhão. E vamos dizer assim, a grosso modo é 25% disso aí. Que vai dar... aí você faz a conta aí, porque eu não vou ficar fazendo conta agora em cima de 900 mil reais essa diferença. Aí você paga o lucro imobiliário. Beleza. Só que o que acontece? Quando você integraliza errado, a própria resolução, e aí você tem soluções de consulta da Receita Federal, você tem decisões do CARF nesse sentido, você tem temas no STF, inclusive o mais recente está sendo discutido é o 796 no STF, que está até com vista do ministro Gilmar Mendes para ser votado como é que vai ser feito, se vai ser imunidade incondicionada ou incondicionada, por enquanto está incondicionado. Aí você faz, voltando, você faz essa integralização da forma errada. E isso lá em Santa Catarina, pela Cefaz de Santa Catarina, que é a procuradoria, a cargo da procuradoria, né? Ela falou, pô, peraí, esse imóvel não vale esse valor. Você está integralizando um valor pelo valor errado e ainda não é nem o valor declarado. Lá ele errou 2 vezes. Primeiro que o imóvel estava com o valor defasado e segundo que ele botou um valor que era o meio do caminho entre o que era para integralizar, vamos dizer assim, o valor a preço justo, né, a valor justo de mercado, que a avaliação a valor justo é como deve ser feito, você tem que pegar o valor de mercado, é a regra hoje em dia, que você tem que fazer a avaliação do seu patrimônio para você saber quando você vai integralizar. E aí, esse é o entendimento do STF que está hoje prevalecendo. E aí ele fez um bem casado ali. Ele pegou um valor que era meio do caminho entre o valor de mercado, entre o valor dele declarado para ele pagar só uma parte do imposto, no imposto total. E aí fez esse samba lelê todo aí para conseguir fazer a integralização. Isso chegou no STF. E o STF, outra vez, também não tinha conhecimento, porque até então não tinha chegado nenhum caso de planejamento patrimonial, integralização de capital social e tudo isso que a gente está discutindo. O STF, então, separa esse caso e dá uma decisão que depois ele reforma em embargo de declaração e fica um negócio torto. Nesse negócio torto da decisão, gerou uma série de interpretações do Brasil afora. Foi uma cagada jurídica generalizada. Por quê? Porque cada município, pelo ITBI, ou cada Secretaria de Fazenda do Estado, entendia de uma forma o que estava previsto no voto. Uhum. Então, ficou um negócio de maluco, porque você tinha, por exemplo, Estado de São Paulo tendo posicionamento, do Rio, outro Pernambuco, outro Ceará, e era uma coisa de doido. Tinha municípios que não estavam fazendo integralização, ou seja, está previsto na Constituição, mas eu não vou fazer, porque de acordo com essa Constituição, com essa decisão da STF, eu entendi que por essa faixa aqui, eu não interpretei dessa forma. Então, assim, foi uma maior confusão jurídica. O que acontece no segundo momento? Autoriza-se, mas as prefeituras têm que fazer o seu procedimento próprio. E aí, por exemplo, como eu estava falando, a Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, hoje tem que abrir... Você preenche o formulário, submete através de um processo administrativo para você pedir imunidade. E aí, com esta carta de imunidade, é uma carta que você recebe, você vai no cartório e faz a escritura para fazer a integralização. Depois, outra vez, você tem que ir no registro... Você pega na Jusesp, por exemplo, tem outro formulário que você preenche para dizer que você está integralizando. Enfim, tem vários procedimentos que cada secretaria, não só municipal como estadual, adotaram para fazer isso justamente para evitar o que a Ana estava falando, de você fazer um planejamento patrimonial que, na verdade, você esteja ele com um fim específico de fraudar o fisco ou de não pagar imposto, o que é proibido.
Você pode sim, isso tem decisão do CARF, fazer um planejamento patrimonial para pagar menos imposto de acordo com os requisitos legais. Beleza, isso você pode. Mas você não pode fazer para você não pagar o imposto. Se o objetivo for, se o substrato econômico, que é a palavra que usa o CARF nas decisões, for meramente eu não pagar imposto, isso você não pode. Agora, se for para reduzir a carga tributária, até o ponto de você não pagar o imposto, eventualmente. Mas se você tiver um planejamento sucessório, ou seja, o seu substrato econômico, o seu fim é, por exemplo, uma sucessão familiar, é você fazer uma estruturação empresarial, isso você pode, porque você tem um objetivo. Você não está fazendo aquilo para não pagar imposto, você está fazendo aquilo para fazer uma sucessão, para fazer uma estruturação de empresa, para proteger seu patrimônio, aí é válido. Então, assim, resumidamente, não é proibido o planejamento patrimonial, mas tem que fazer da forma certa. E o que as pessoas muito erram, e aí voltando lá no exemplo da Luz Farm que eu estava falando, porque as pessoas, ao longo dos anos, quando ela compra um imóvel, por exemplo, elas não atualizam aquele valor no imposto de renda. Então, essa declaração de imposto de renda ela fica extremamente defasada. E quando você vai fazer a integralização do capital social, você está com um valor extremamente desatualizado do seu imóvel. E isso, consequentemente, gera toda essa confusão que a gente estava comentando aqui antes do que eu expliquei para você, que a Ana muito bem falou, a Natália também explicou aqui. Por quê? Porque esse valor, para você integralizar, ele tem que ser o valor de mercado, ou minimamente o valor declarado que se entende que aquele imóvel vale. Então, assim, a regra hoje, a decisão da STF hoje, e eu acho que isso vai se manter, qual o valor de mercado? Não interessa o valor que a secretaria declara, não interessa o valor que você declara na sua declaração de imposto de renda. Você pode usar isso? Pode, mas você tem que apresentar para o seu cliente um mapeamento de risco. Você vai falar, olha, esse é o valor declarado, o valor das secretarias, por exemplo, estão mais ou menos nesse sentido, você quer fazer isso? Mas o certo, assim, se seguir o by the book mesmo, era você convocar uma avaliação a valor justo. Esse valor justo tem que ser o valor de mercado. Ali você faz as atualizações devidas para aí sim você integralizar. Quem faz isso? 1% das pessoas que fazem planejamento patrimonial. Essa é a verdade. O que você faz? Cara, mais ou menos, por exemplo, o Rio de Janeiro tem na Secretaria de Fazenda Municipal uma simulação de TBI. Então você consegue entender mais ou menos quanto é que o município ele atribui de valor venal àquele teu imóvel. Você consegue. Todas as secretarias municipais têm o valor venal, até por fins sucessórios, para fins de transferência, eles têm que ter esse valor. Tá atualizado ou não? Cara, aí você pode entrar outra vez no subjetivismo, numa discussão judicial. Mas este é um valor apresentado. A maioria das pessoas fazem dessa forma. O Rio ele é relativamente atualizado com esses valores. Mas existem várias secretarias que não são, que são valores defasados quando na época que você comprou, por exemplo. Eu estou tendo esse problema no município de São Paulo. Então, assim, resumidamente, avalie se o valor está justo. Se não tiver, procurem mecanismos de planejamento patrimonial que você consiga ir atualizando aquele valor ao longo do tempo ou minimamente equalizando essa diferença para que você, quando for fazer a integralização, quando você for construir um planejamento patrimonial, você não caia nas armadilhas ou numa fiscalização do fisco que aí vai vir multa, vai ter evasão, eventualmente pode ter ser configurado como algum tipo de crime contra a ordem tributária. Então, assim, principalmente você faz isso para o exterior. Então, outra vez, consulte um especialista que de fato entenda sobre o caso para você saber exatamente como vai fazer e que ele passe todo o mapeamento de risco do que vai ser feito no seu planejamento patrimonial. Pedro, você falou brilhantemente, até para contextualizar a nossa audiência que não trabalha com planejamento patrimonial e sucessório e nem constituição de holding. O Pedro falou muito de integralização e o valor do imóvel, porque ele está partindo da premissa que essa holding vai ser constituída e o capital social dela vai ser derivado de um imóvel que vai ser integralizado ali. E a discussão esse imóvel vale R$100 mil, que foi o declarado pelo seu avô há 30 anos atrás na declaração de imposto de renda dele, ou ele vai ser o atual valor de mercado, então aquele imóvel hoje vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milhões, ainda mais com a especulação imobiliária, os valores estão sendo avaliados de forma muito alta. Então, a questão que ele fala de integralização é porque você vai pegar esse imóvel e esses imóveis que vão constituir digamos, o capital social da sua holding é com base neles que você vai ter um capital social constituído. Aliás, eu vou trazer um fun fact aqui que você falou agora. Eu tenho uma cliente que ela é chinesa. E a gente tá fazendo planejamento patrimonial para ela. Ela fala português, mas obviamente tem limitações, porque é a segunda língua dela, né? Óbvio, não preciso explicar. E aí é muito engraçado as 300 formas que eu e a contadora dela já tentamos explicar o que é uma integralização numa empresa, né? Cara, Sim, assim... integralização de capital social. Ela comprou um galpão de não sei quantos milhões, beleza. Aí, fulana, a gente vai pegar este valor de milhões que você comprou nesse galpão
e vai passar em cotas da sua sociedade. Então vai deixar de existir esse valor, ele vai virar cotas. Não, mas eu vou perder meu imóvel? Não, você não vai perder seu imóvel. Só que o teu imóvel vai ficar numa pessoa jurídica. A pessoa jurídica não pode segurar o imóvel. Então você tem que transformar esse valor exatamente em número de cotas. É correspondente. Então, vamos dizer, 100 milhões vai ser 100 milhões de cotas e não 100 milhões mais de reais. Ah, não, muito complicado, muito complicado. Mas Enfim, você tá falando de uma chinesa, mas eu tenho certeza que você e Ana enfrentam desafios como você explicar isso para patriarcas de família Claro. que construíram a bolsa patrimonial deles há 50, 60 anos atrás. A gente tá falando da mesma cultura, no caso da cultura brasileira, mas eu acho que deve ser um desafio bem similar. Mas assim, Pedro trouxe esse posicionamento do STF que deu luz a essa discussão, que fez uma coisa que não é tão difícil no Brasil, que é gerar interpretações diversas e loucura pra todo mundo, assim, ruim pros advogados não é, tá, gente? A realidade é essa. Mas a gente tá encarando agora o inicinho, que vai ocorrer no início do ano que vem, que é a reforma tributária e que, de alguma forma, vai impactar a estruturação das holdings patrimoniais. Ana, já existe uma possibilidade de visualizar qual vai ser o nível de impacto ou ainda tá muito cedo, a gente precisa de outras legislações para antever o tamanho do buraco? Não, o impacto já tá aí na cara de todo mundo. Tsunami. E tem gente que tá assim, onde é que eu tô? Não tô entendendo nada. Mas já tá tudo aí, já tá mais do que definido. Só a questão da alíquota definitiva mesmo, do IBS, da CBS, que não foi fixado, mas a gente já tem uma estimativa que vai ser algo em torno de 28%. Então, em cima disso, a gente faz todos os cálculos e mostra para o cliente, a partir dos próximos anos, por exemplo, aquele investidor imobiliário, quanto ele vai pagar de tributos sobre a locação, sobre a venda do imóvel. Sim. Se ele faz na pessoa física, a tributação é uma. Se ele faz na pessoa jurídica, a tributação é diferente. E como é que isso pode impactar justamente para ele profissionalizar? É o que eu falo. A pessoa com 2 imóveis que recebe 2 mil, 3 mil de aluguel. É caso de hold? Não, não é caso de hold. Ele vai continuar a vida dele igualzinha que ele tem hoje. Ele não vai fazer nada. Agora, aquele cliente que já começa a receber 20 mil reais, 25 mil reais de aluguel por mês, ele tem que parar e fazer conta. Por quê? Porque ele vai perder muito dinheiro se ele não começar a profissionalizar essa exploração de imóveis que ele faz hoje no CPF dele, a moda antiga, achando que ele pode continuar fazendo igual o pai, o avô dele fazia antigamente. E não, vai perder dinheiro, né? Hoje a gente tem uma estimativa aí de a pessoa física que aluga imóveis. Hoje ela recolhe só imposto de renda em caráter progressivo, que chega até 27,5%. Quando recolhe, né? Não, aí aquela questão, não, doutora, é só eu não declarar. Eu falei, não declarar, isso é crime, ok? Então não vamos partir desse pressuposto que o não declarar é uma opção, até porque a reforma tributária também trouxe o CIB, né, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, Sim. onde cada imóvel praticamente vai receber um CPF, e ali dentro daquele cadastro, todos os órgãos, todas as esferas, municipal, estadual, federal, vão alimentar aquele cadastro com os dados do imóvel. Então, hoje vão alimentar que aquele imóvel, por exemplo, é de propriedade do Pedro. Só que aí vão verificar que você, por exemplo, está declarando no seu imposto de renda como endereço o imóvel que está em nome do Pedro. Então, como é que você, que não tem nenhuma relação, assim, não é esposa, não é irmã do Pedro, por que você está morando no imóvel que é de propriedade do Pedro? Ele te emprestou? Ele alugou para você? Não tem nenhum aluguel declarado. Então, a Receita vai subentender alguma coisa em relação a esse cadastro, porque todos os dados vão se cruzar. E até aquele, vou emprestar um imóvel meu para minha sogra morar, né? Para o meu irmão. Gente, comodato, empréstimo de imóvel gera tributação e não é uma coisa nova da reforma, isso já existe desde 1900 e bolinha. Então, você tem que pagar imposto de renda sobre 10% do valor venal daquele imóvel que você emprestou amigavelmente, achando que estava fazendo uma boa coisa. Tem que pagar imposto de renda. E com a reforma vai ter que pagar IBS e CBS. Então, assim, hoje a realidade, quem aluga imóvel, é pagar até 27,5% de imposto de renda. Ponto. Quando declara, né? Tem que declarar, ok? Não é uma opção não declarar. Mas, além disso, com a reforma vem o IBS e a CBS, que na pessoa física, aquela pessoa que recebe mais de 240 mil reais ao ano e tem mais de 3 imóveis, ou se ela receber mais de 288 mil reais no corrente ano, né? Independentemente do número de imóveis, ela vai ter que recolher, além do imposto de renda que ela já recolhe, IBS e CBS. O Imposto sobre Bens e Serviços e a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, o tal do IVA dual que veio com a reforma tributária
para simplificar 5 tributos e transformar eles em 2. E vai incidir também sobre as pessoas físicas nesses casos que eu falei. E aí essa pessoa, por exemplo, que recebe mais de 20 mil reais por mês de aluguel, vai pagar até 27,5% de imposto de renda, mais IBS e CBS é uma alíquota média que a gente estima em 8,4%. Então, quando você soma isso, você chega num patamar de praticamente 35% de tributação sobre o aluguel, que eu falo, mais de 1/3 do valor do aluguel vai ter que ser pago em tributo, de duas uma, né? Ou você já aumenta e reajusta esse valor agora para o seu prejuízo ser menor, porque vai ter essa carga tributária, ou você profissionaliza essa exploração desse imóvel, por exemplo, com a criação de uma administradora de imóveis próprios, que no mercado a gente chama de holding imobiliária, holding patrimonial, que é o quê? É criar essa estrutura jurídica, esse CNPJ, no qual você vai integralizar esses imóveis que você já tem, ou integralizar dinheiro para comprar novos imóveis nessa pessoa jurídica, e aí você então vai alugar esses imóveis por essa pessoa jurídica. Hoje, na pessoa jurídica, na holding, você paga entre 11,33% a 14,53% de tributos totais dela. Com a reforma, isso vai aumentar? Vai aumentar. Só que vai ficar entre 16% e 19%. Ainda assim, então, você na tem uma pessoa redução. física, eu chego a 35%. Na pessoa jurídica, na holding, eu chego a, no máximo, 19%. Então, é uma economia tributária considerável para quem explora, por exemplo, locação de imóveis, né? Mas a reforma tributária também traz outras mudanças, né? Em relação a outros tributos também, não só esse, mas, por exemplo, o ITCMD também, que a gente está agora discutindo o PLP 108, né? Que está regulamentando as mudanças do ITCMD que estão a caminho com a reforma tributária e muita gente está correndo para fazer seus planejamentos sucessórios para aproveitar a legislação atual, enquanto ela não muda. Então, Ana, a gente pode falar que a partir do ano que vem, levando em consideração que a organização tem que começar a partir de desde ontem, é muito mais interessante para o proprietário de vários imóveis criar uma holding patrimonial para conseguir organizar a rentabilidade daqueles imóveis do que seguir alugando na pessoa física. Isso. Ou rentabilizando na pessoa física. É, dependendo, óbvio, do valor de aluguel que ele receba mensalmente. Passou de 20 mil... Para ontem, ele tem que fazer isso. Ah, eu recebo entre 10 e 20. Senta e faz o cálculo para ver se realmente compensa. Porque a holding, o benefício dela não é só o tributário, de recolher menos tributos. Você tem outros benefícios também. Sucessório, inclusive, Sucessórios, proteção patrimonial, você concentra tudo num único CNPJ. Então, você tem outros benefícios que ela pode te trazer que não só o tributário. Mas aquela família que recebe, tipo, 5, 10 mil reais de aluguel ao mês, se ela for fazer holding só para economia tributária, não compensa. A não ser que ela esteja vislumbrando outros benefícios que pode trazer. E a gente tá falando aqui do aluguel tradicional, né, gente? Da 8245, daquele aluguel de uma média de 30 meses, 5 anos de contrato. Agora a gente vem com esse advento de aluguéis de curtíssima temporada, né? Esse contrato atípico, como o STJ já determinou. Como é que vai ser e como é que está sendo a relação entre o Código Civil, a reforma tributária e esse eventual e potencial planejamento em relação à rentabilidade e monetização desses imóveis num contrato diferente do contrato de aluguel tradicional, que é o contrato de curtíssima temporada? Já é possível prever um impacto e Isso se tá organizar pior em relação a ainda. isso? Quem aluga Airbnb, eu falo assim, tá frito. Muitos que alugam hoje no Airbnb, como o Pedro falou, ainda ousam não declarar. E aí, o Airbnb esse ano presenteou todo mundo dizendo, olha, eu abri todas as contas, todas as transferências, tudo que foi feito nos últimos 4, 5 anos para a Receita. Então, se você até hoje não declarou nada que você alugou no Airbnb, a Receita já sabe. Talvez ela ainda não teve força e braço para te pegar e fazer você cair na malha fina, mas ela já tem essa informação de quanto você recebeu de locação de curta temporada nos últimos anos, ok? Então, essa é uma questão. A segunda questão é, com a reforma tributária, essas pessoas que alugam Airbnb, seja pessoa física ou pessoa jurídica, a Lei Complementar 214, que regulamenta o IBS e a CBS, falou que, olha, locação de curta temporada vai ser tributado como serviço de hotelaria. Então, ela promove... Todo mundo que é anfitrião do Airbnb, na pessoa física, foi promovido para hoteleiro. Pode considerar que você tem um hotel, uma pousada. É isso, na realidade é isso. Eles quiseram, óbvio que tem a questão da hotelaria, né? Quiseram igualar. Então, Sim. se você tem pousada, uma pensão, um hotel ou um Airbnb que você aluga em plataforma, você tem o mesmo tratamento tributário. Então, você vai ser tributado como serviço de hotelaria. E como serviço de hotelaria, o redutor do IBS e da CBS, né,
vai ficar em 40%. Então, quando é locação normal, o redutor do IBS da CBS ficou em 70%. Então, você vai pagar em torno de 8,4% de IBS e CBS. Quando é locação de curta temporada, Airbnb, que foi igualada a serviço de hotelaria, o redutor é de 40%. Logo, você vai pagar, em média, 16% de IBS e CBS. Então, faz aí a conta, né? Que eu também não sou boa de conta, não. Mas até 27,5% de imposto de renda. Imposto de renda continua pagando normal, gente. Todo mundo, isso não foi gente. alterado. Então, recebi aluguel na minha pessoa física, vou pagar lá até 27,5% de imposto de renda. Só que se for locação de curta temporada, eu ainda vou ter que contribuir com o IBS e com a CBS, em média, 16%. Quando você soma isso, vai dar em torno de 40 e poucos por 44%, mais ou menos. Ou seja, quase que a metade do valor do aluguel vai ser para pagamento de tributos. E aí a importância é maior ainda de quem aluga de curta temporada profissionalizar essa exploração, colocando esses imóveis dentro de uma estrutura societária, de uma holding, para poder receber esses aluguéis, receber esse valor de curta temporada através do CNPJ, recolhendo uma tributação mais amena. Sem dúvida, muitas pessoas vão ter que se reorganizar para conseguir, enfim, lidar melhor com essa tributação. E é interessante porque, por exemplo, lá no escritório, a gente trabalha com as grandes empresas e aí você tem todo o impacto da reforma nas grandes empresas. Mas é muito legal aqui a gente falar, principalmente com o nosso público, que a pessoa física, ainda que ela tenha um imóvelzinho, 2 imóvelzinhos, 3 imóvelzinhos, aquela coisa, né, que herdou de família e ela só faz aquela rendinha extra, é muito importante ela se planejar também, até porque ela vai sofrer um impacto na renda dela, né, Pedro? Eu acho que a Ana falou muito bem sobre os redutores. Existe também uma progressividade que vai ser implementada entre 2026 e 2033. Não é tudo de uma vez, né? Assim, para quem ainda não tem o imóvel na pessoa jurídica, óbvio que o ideal é até o final desse ano, porque você pega, vamos dizer assim, antes da reforma tributária, os benefícios antes da implementação, que a reforma tributária as pessoas não estão entendendo, mas ela vai ser uma avalanche, o caos que ela vai causar, sob o ponto de vista tributário, reverberar na renda das pessoas. E sob o ponto de vista organizacional também, né? Porque a gente tem que levar em consideração que os municípios vão ter que se organizar. Cada vez mais o fisco cruza informação. Então, assim, isso é o que ela falou aqui, é o comum do empresariado brasileiro. Porque meu pai aluga esse imóvel há 70 anos, nunca declarou, nunca foi autuado. Não quer dizer que ano que vem, quando você assumir, você não vai ser autuado. E, aliás, diga-se de passagem, o prazo prescricional que o Airbnb vazou dado é justamente 5 anos. Então, 5 anos para trás, o fisco ainda pode, se ele entender, outra vez. Quando cai na malha fina, você também tem que entender. Às vezes cai na malha fina. Não necessariamente é o fisco que vai atrás de você. Às vezes o valor é irrisório, então para ele vai deixar passar. Às vezes ele não tem braço suficiente para poder ir atrás daquele valor. Enfim, tem uma série de implicações. Porque a Receita Federal, ela não tem o poder de processar e julgar. Quem vai fazer isso vão ser as procuradorias, né? Ela simplesmente pega aquela informação e manda para a procuradoria. Ministério Público, AGU, enfim, quem é que seja efetivamente. E ali ela entra com a ação, tal, enfim. Eles vão fazer todo o procedimento que eles acharem devido para fazer. Agora, não quer dizer que o teu pai não declarou durante X mil anos atrás que você não vai cair nessa malha fina. Eu tive vários clientes assim. E era muito engraçado. A gente conversava... E, cara, cuidado, pode ser. Não vou pagar advogado, não vou fazer isso, sempre foi feito dessa forma. Tá bom. Aí passa um tempo, o cara bate lá no teu escritório. Pô, lembra aquela conversa que você teve, então? Cair, tocou multa, aí vem tudo, né? Porque quando vem, não vem só o retroativo da cobrança, vem multa, vem juros, vem correção. Multa majorada. Vem tudo. Tu vai pagar mais do que o dobro do que você tinha que ter pago lá na época. Então, assim, a importância de você fazer um planejamento patrimonial, o ideal é até o final desse ano. Porque até o final desse ano, você consegue ter todos os benefícios do sistema vigente hoje para um planejamento patrimonial, que naturalmente o especialista já vai fazer adequando ao que vier na reforma tributária. Ele não vai fazer para hoje, ele vai fazer o de hoje, os benefícios de hoje, mas obviamente estruturando para o que vier a partir do ano que vem. Em 2026, você ainda consegue também fazer essas transferências. Você vão ter os redutores, você vão ter alguns benefícios ao longo de 2026 para fazer a transferência desses imóveis. Aí, a partir de 2027 até 2033, chora, porque só vai aumentar a alíquota, imposto, assim, aí vai ser o pânico. Inclusive, já tem, com a reforma tributária, vocês falaram do ITCMD também, né? Aqui no Rio, carinhosamente chamado de ITD,
como tudo no Rio de Janeiro a gente sempre abrevia, então é a única lei do Brasil que chama o ITCMD de meu bem, de ITD, né? Aqui, o ITCMD, que é um imposto estadual hoje, né? Obviamente, vai mudar, tem a reforma tributária lá, mas o ITCMD, que é um imposto estadual, o Rio de Janeiro ele já adota a alíquota progressiva, por exemplo. Já são faixas de acordo com o FIR do valor do imóvel até os 8%, que é o que a reforma tributária prevê. Alíquotas progressivas até 8%. Estados como São Paulo, por exemplo, que pagam 4%, já tem projetos de lei nas suas respectivas assembleias para majorar até os 8% para se adequar a essa progressividade, não ser alíquotas fixas, como vários estados têm. Se eu não me engano, Minas também é um estado que tem, enfim. Espírito Santo. E aí eles vão ter que se adequar à reforma tributária para botar progressivo e com limite até 8%. Então, assim, ninguém vai podendo majorar o teu imposto até 8%, vai continuar tributando em 4%, ou seja lá qual é a alíquota do teu estado. Então, obviamente, isso vai aumentar. E já existe um projeto de resolução no Senado Federal, que é o 57 de 2019, que já prevê esses 8 dobrar para 16. Então, assim, outra vez, quanto mais preventivamente você procurar um especialista para fazer o planejamento patrimonial, menos imposto você vai pagar. E aqui é o menos imposto da forma legal. Não é com o fim simplesmente de fraudar o fisco, não. Você está fazendo isso de acordo com os mecanismos tributários vigentes que você pode adotar para pagar menos imposto. Então, procure rápido um advogado especialista para assessorar vocês nesse sentido. E, gente, para quem está assistindo a gente, mais uma vez, eu estou trazendo esse contexto porque quem trabalha com direito tributário ou especificamente com planejamento patrimonial e sucessório está acostumado com a tributação, com os termos de base de cálculo e a alíquota, mas se você aí é um contratualista, não tá, né? Então, o ITCMD é o imposto de transmissão causa, morte e doação. E o fato gerador dele é uma doação ou a morte que vai ensejar uma sucessão. E aí, Ana, eu te pergunto, com o advento de todas essas mudanças levemente apocalípticas que estamos tratando aqui... A gente traz o caos, né? A gente traz o caos. Gente, mas para advogado não vai ficar ruim não, tá? Fica tranquilo que advogado não vai ficar duro na reforma. Não. Ainda vai ser vantajoso a doação em vida das cotas da holding patrimonial? Vai seguir sendo vantajoso isso acontecer? Então, isso vai depender de quando você faz. Por exemplo, hoje, se eu fizer no Rio, em São Paulo, no Mato Grosso, nesses estados hoje, aí eu tô falando ainda em 2025, a legislação desses estados prevê que se eu doar cotas, eu pago em cima de valor de patrimônio líquido, ou seja, é valor contábil daquelas cotas e não valor de mercado dos bens que compõem aquela empresa. Em outros estados já não é assim, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, eles já reavaliam tudo. A reforma tributária vem e fala assim, olha, esse negócio tá meio bagunçado e a gente tá perdendo receita aqui, porque tem gente migrando para São Paulo. Antigamente, o paraíso fiscal do planejamento sucessório era o Amazonas, porque era uma alíquota apenas de 2%. Não importa o valor do patrimônio, era 2%. Em dezembro do ano passado, em 2024, eles já alteraram e agora tornaram progressiva de 2 a 4. Ainda continua bom, porque 2 a 4. Só que agora eles colocaram na legislação. É valor de mercado, não tem mais valor contábil, valor nominal de capital social. Não existe isso. É valor realmente de mercado daquelas cotas dos bens que estão ali. Então, você tem que analisar como é que está essa legislação. A reforma tributária veio e falou assim, olha... Como tem estados que tributam doação de cotas de uma maneira e tem outros de outra, e a gente está vendo uma migração de gente mudando seu domicílio fiscal para isso, vamos tentar uniformizar. E aí vem o PLP, que está sendo discutido nesse momento, já foi para a Câmara, para o Senado, vai e volta nas casas, mas ainda não foi aprovado em definitivo. Mas lá a legislação atual, né, a ordem atual que está lá no artigo diz o quê? Olha... Doação de cotas de empresa não negociadas em bolsa de valor, em capital aberto, como é que a gente vai calcular? O ITCMD vai ser calculado numa base de cálculo que vai ser, no mínimo, o valor do patrimônio líquido reajustado a valor de mercado. Ou seja, nenhum estado mais do Brasil vai poder tributar o ITCMD simplesmente em cima de valor contábil, patrimônio líquido. Vai ter que fazer essa reavaliação a valor de mercado. Agora, lá também diz no PLP, a ser regulamentado em cada um dos entes. Ou seja, a gente, além desse PLP ser aprovado, que ele deve ser aprovado esse ano de 2025, começando a valer em 2026,
os estados vão ter que, cada um deles, adequar a sua legislação. Enquanto o estado de São Paulo, do Rio, né? O Rio até tem uma previsão de reavaliação num parágrafozinho do Mato Grosso. Enquanto esses estados não mudam a sua legislação, vai continuar valendo o que está lá. Então, eu ainda vou continuar durante o ano de 2026, por exemplo, conseguindo doar cotas no estado de São Paulo, recolhendo um valor bem abaixo do que seria o valor de mercado. E eu estou fazendo isso em cima do que prevê a legislação de São Paulo. É o limite do planejamento tributário ali sendo operado. Então, ainda assim, mesmo com a reforma, alguns estados você vai conseguir fazer essa doação de cotas, recolhendo um tributo menor. Por exemplo, Mato Grosso do Sul, agora com essa questão de reforma, o que eles fizeram? Eu achei até interessante, inteligente para aumentar a arrecadação daquele estado. Eles estão dando 30% de desconto para quem quiser fazer doação e qualquer tipo de doação, de cotas, de imóvel, de dinheiro, qualquer doação. 30% de desconto para pagamento à vista. Então, lá que o tributo já é praticamente de 3%, com 30% de desconto, você vai pagar 2,1%, 2,2%, né, de TCMD. Então, é uma oportunidade para quem é do Mato Grosso do Sul, por exemplo, realizar seu planejamento tributário agora, aproveitando uma alíquota baixa, né, e também, dependendo, uma base de cálculo mais baixa. Então, assim, você tem que estar sempre ligado no que vem acontecendo, né, nas legislações estaduais, porque existe oportunidade em cada um desses lugares, e aí você entender, né, como é que você pode fazer isso. Hoje, aí tem muita gente que às vezes pensa, né? Ah, então é só eu pegar e abrir uma holding, por exemplo, em São Paulo ou no Mato Grosso do Sul e aproveitar esse benefício fiscal? Não. Porque quando a gente doa cotas, a Constituição Federal diz que eu tenho que olhar para a legislação do estado onde o doador tem o domicílio dele. Então, além de eu montar a minha empresa em São Paulo, eu preciso que o doador, o sócio daquela empresa que integralizou aquele dinheiro, aquelas cotas, aquele patrimônio, também tem o domicílio dele em São Paulo, tá? Para eu conseguir fazer essa doação recolhendo o ITCMD no estado de São Paulo. E a gente está falando aqui agora, Ana e Pedro estão trazendo essa perspectiva do que a gente consegue fazer ainda dentro do ano de 2025, que a gente não tem a reforma tributária vigente, e talvez no inicinho da reforma tributária, porque como o Pedro bem falou, acertadamente o governo nos deu um período de transição aqui que vai gerar mais ou menos, a princípio, em torno de 6 anos, mas todo mundo sabe que esse tipo de coisa pode ser um pouco elástica aqui no Brasil. Então, a gente vai ter entre 26 e 33 para se adaptar, para entender um pouco. Vai ser confuso, mas eu acho que chegaremos lá, já nem sei mais. Mas assim, Ana, e aí o Pedro também. Levando em consideração agora um corte. Não fiz nada em 2025, já estou sob tutela da reforma tributária, ou seja, da nova lei tributária. Quais seriam as estruturas jurídicas mais seguras em termos de sucessão e eficiência fiscal a partir de 2026? Olha, cada caso é que vai me dar o cenário ideal. Então, tem que analisar qual é aquela formação familiar, qual é a formação patrimonial. Ah, são só imóveis, tem investimento financeiro, tem outras empresas, né? Uma outra coisa que não é da reforma tributária, mas é da reforma do imposto de renda, que é o PL que está em tramitação agora, o 1087, que é justamente para você tributar a tal das grandes fortunas, né? Enfim, e aí você vai tributar a alta renda ali, por exemplo, na distribuição dos dividendos. Então, qualquer pessoa que a partir de 2026 distribuir os dividendos, o lucro da empresa, superior a R$50 mil ao mês, vai ter a tributação, a retenção de 10% ali. Ou se a pessoa receber mais de R$600 mil durante um ano. Então, isso também força uma questão de reorganização societária na medida de que, por exemplo, eu tenho um empresário que tem lá uma farmácia, mas ele também tem uma holding patrimonial. Hoje, o CPF dele é sócio da farmácia, que é o ganha-pão dele, da família, e ele pega o dinheiro que ele distribui da farmácia e compra imóveis na holding patrimonial. Então, ele distribui o dinheiro para o CPF dele, depois ele pega esse dinheiro distribuído, injeta na holding patrimonial e compra. Ou ele compra imóveis na pessoa física mesmo, como a grande maioria dos brasileiros. Sim.
Com essa reforma da questão do imposto de renda, uma alternativa inteligente é você fazer o quê? Constituir uma holding de participações, na qual você vai ter uma empresa que participa de outras empresas. Então, eu tenho uma holding de participações que vai ser sócia da farmácia, da minha holding patrimonial, da minha holding de investimentos, por exemplo. E aí, quando eu distribuir o lucro da minha farmácia para a minha holding de participações, é PJ falando com PJ. Eu ainda não tenho a tributação nessa distribuição dos dividendos. E aí, essa holding de participações se distribuir para o meu CPF, sim, vai ter a tributação. Mas se eu pegar esse dinheiro que está na holding de participações e injetar lá na minha holding imobiliária para eu comprar imóveis, eu consegui transitar com o dinheiro, com o lucro que saiu da farmácia, levei para minha holding patrimonial, livre da tributação. Então, e aí eu efetivamente só vou distribuir para o CPF aquilo necessário para minha subsistência, para eu pagar meu plano de saúde, meu condomínio, meu cartão de crédito. Eu não preciso distribuir mais lucro do que o necessário, porque o lucro distribuído, acima de 50 mil, já vai ter a retenção na fonte dos 10%. O que fica muito claro com o advento da reforma tributária é que os veículos vão precisar se sofisticar um pouco mais. Principalmente quando você pensa em planejamento. E aí você começa a criar detalhes que vão fazer com que necessariamente as pessoas tenham um acompanhamento jurídico qualificado. Por quê? Nesse veículo que a Ana, por exemplo, ilustrou muito bem aqui pra gente, você pode ter um mútuo intercompany. Elas fazem parte ali do mesmo grupo econômico, mas elas ainda assim são empresas diferentes. Nessa relação de PJ com PJ de mútuo, você ainda tem incidência de IOF. Então, ou seja, você não vai ter essa alíquota ali do imposto de renda para quem distribui dividendo a partir de 50 mil reais por mês, mas você pode ainda ter incidência de IOF, porque o IOF entre duas PJs, porque o mútuo entre duas PJs tem IOF diferente do mútuo entre pessoa física e jurídica, que tem uma isenção. Então, Pedro, o nível de sofisticação vai se elevar, né? Totalmente. Existe sim essa questão da majoração do... Na verdade, nem majoração, né? Antigamente você tinha isenção da distribuição de dividendos, independente do valor. Sim. A partir de agora você vai ter esse limite, né, dos 50.600 anos, que vai ter que, outra vez, fazer uma reorganização societária, você vai ter que parar para sentar com o advogado, recalcular a forma como esse dividendo vai ser distribuído. Não, e ainda tem um detalhe, que a partir do recebimento de mais de 1 milhão Sim, ano, você sim. ainda tem uma incidência de mais de 10%. Assim, De acordo com como está previsto pelo PLP. Vamos ver como é que vai sair. Se você me perguntasse uns anos atrás sobre o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, que ela estava falando aqui, que já tem projeto de lei, eu ia falar que isso aí esquece, porque a gente está desde o final da década de 60 com previsão, uma norma em branco, ninguém nunca regulamentou e segue vai tocando, né? E não vai ser agora. E não seria agora. Mas com esse furacão de reforma tributária e o Estado precisando arrecadar, eu não duvido que agora seja o momento, de repente, do IGF, de fato, dar suas caras, né? Acordar o gigante ali que está adormecido há anos, né? Há 60 anos. Então, Até assim... porque é mais fácil. Você tá num momento em que você muitas tá no movimentações estão ocorrendo. Você tá no momento que você bota ali em passa tudo. uma Ali, mais um, menos um, vai fazer diferença. O que as pessoas precisam entender é que toda vez que você majora imposto, principalmente de quem gera renda, gera receita, e aqui... Parem com essa mentalidade de vilanizar o empresariado. O brasileiro tem essa cultura. O cara ficou rico, ele é filho da puta, ele tá tirando dinheiro dos outros. O empresário é safado, ele tira... Parem com essa mentalidade, que isso é coisa de mentalidade de gente pequena. O empresariado, de uma forma geral, e obviamente você não vai... não, porque eu tenho um amigo meu que ele é filho da puta e não paga empregado. Cara, isso aí não é o empresariado. Ele é esse empresário especificamente que é assim, ou meia dúzia que você conheça. Mas o empresariado geral, essa empresa, por exemplo, a Múltipla é uma empresa. A quantidade de pessoas que ela emprega, a receita que ela gera pro Estado, de pagamento de imposto, imagina o tamanho de quantidade de imposto que a Múltipla paga. A gente não consegue nem botar de dinheiro dentro dessa sala aqui, ó. Coisa absurda. Então, assim, essas pessoas, o empresariado de forma geral, e aqui outra vez, não estou falando dos que são filho da puta, estou falando dos empresários que são sérios, que são a maioria, até porque para você ser filho da puta no sentido que você está falando, você tem que lidar com o Estado, e não todos os empresariados lidam com o Estado, você pode ter a sua relação particular, então não tem corrupção, não tem nada disso que você quer falar sobre o empresariado. Então, o empresariado, regra no Brasil, ele é o que gera emprego, é o que paga imposto, o que paga imposto é o que faz dar dinheiro para uma escola pública, para um hospital público, é daí que o Estado arrecada. Porque se o Estado não tiver pessoas gerando receita e renda, ele não tem de onde tirar.
Porque, outra vez, o imposto é imposto, ele não é facultativo. Ninguém vai pagar de livre e espontânea vontade. Ele vai pagar porque ele é impositivo a ele. E só é impositivo para quem tem receita. Então, também, uma vez eu ouvi de um professor meu de tributário, até famoso, Pedro Barreto, ele falava, porra, eu não fico puto de ter que pagar imposto. Porque se eu tô pagando imposto é porque eu tô gerando renda. Eu fico puto é que eu vejo que o imposto tá sendo usado para outros fins e aí entra numa discussão política que não cabe aqui a gente entrar também. Mas assim, outra vez, o empresariado é o que contribui com isso. Então toda vez que a gente demoniza, a gente cai no lugar comum muito perigoso de não querer que as pessoas tenham renda. E se não tiver renda, o Estado não arrecada. Se o Estado não arrecada, ele não investe onde ele tem que investir. Saúde, educação, segurança e por aí vai. Então assim, vamos dar uma mudança, um shift aí na mentalidade sobre isso. Mas quanto à questão da cobrança dos impostos, de majoração, é porque assim, o Estado precisa arrecadar, tá precisando. A conta não tá fechando, então o Estado precisa arrecadar. Reforma tributária, vai majorar imposto em tudo. O Brasil, a nossa reforma tributária, ela não segue as parametrizações da OCDE, por exemplo. Porque assim, quando você pega, por exemplo, eu vejo muita gente hoje em dia falar assim, porque os Estados Unidos na sucessão, ele tributa 40% em média. Tá, tudo bem, mas ele não te tributa em consumo, né? Aqui você vai ser tributado no serviço e no consumo e na renda. Lá ele tributa você ou na renda ou no consumo, ele não tributa os dois, e muito. Entendeu? Então, assim, essa é uma diferença que o Brasil foi destoante das recomendações da OCDE. Pra você também que achar, a OCDE é besteira, o Brasil tem que ter soberania Autonomia. e tal. Isso também é balela. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. A OCDE é um grupo de vários países, majoritariamente desenvolvidos, que estabelecem diretrizes e parâmetros de como você tem que lidar com aquilo. Não é obrigatório, nem positivo. Mas se você seguir aquilo, você está fazendo boas práticas no seu governo. É como se fosse entre muitas aspas, uma governança corporativa e colaborativa entre os países. Então ali são diretrizes, são parâmetros que você utiliza para saber, cara, aquele país está tributando dessa forma, ele conseguiu atrair recursos do exterior, ele conseguiu não ter seus recursos esvaziados, e tudo isso que eu estou falando é porque toda vez que, voltando aqui à questão do empresariado, toda vez que você majora muito a sua alíquota, você desincentiva o empresariado a investir no Brasil. Ele fala, cara, pra que eu vou estar gastando bilhões, milhões nesse país que todo ano aumenta a minha alíquota de imposto? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha empresa e vou investir na Argentina, vou investir no Uruguai, vou investir no Chile, vou investir nos Estados Unidos, vou investir em qualquer outro lugar que me dê a possibilidade de eu poder ganhar, não ficar sufocado com a quantidade de imposto e essa insegurança jurídica que existe no Brasil. Então, pessoas com grandes fortunas, por exemplo, se você... O que é grande fortuna, né? Se eu perguntar pra ela, se perguntar pra mim, pra Natália, provavelmente você vai ter três respostas diferentes. Então, assim, mas ainda que você chegue no conceito, sei lá, de bilhão, cara, o bilionário ele não tem dinheiro aplicado no Bradesco, na Caixa Econômica. O dinheiro dele é pulverizado, são várias ações, são vários planejamentos patrimoniais, são várias empresas. Não fica concentrado em bancos. Não existe isso para a pessoa que tem milhões de reais, ou bilhões de reais, ou dólares que seja. Ela não concentra em banco fazendo um CDB ou uma poupança. Não é assim que funciona. Ele tem planejamento patrimonial, ele tem empresa, ele tem ativos, ele tem uma série de investimentos que é completamente pulverizado no Brasil e no exterior, com certeza, quando você chega nesse valor. Então, a partir do momento que você tenha o aumento de carga, ele aumenta a participação dele no exterior e reduz no Brasil. Consequentemente, você ganha menos, você tem menos dinheiro para arrecadar, menos imposto que você vai poder tributar em cima daquele valor e menos você vai arrecadar. Então, essa conta é complicada, obviamente, de todo governo não é só no privilégio do Brasil, mas esse folclore de que, vamos tributar o cara que é rico, vamos aumentar a alíquota para distribuir renda, isso não é assim que funciona na prática do mercado. Não significa dizer que porque você vai criar o IGF ou você vai aumentar a tributação, que o Brasil vai ser um país mais igual. Não existe essa matemática. Não é cartesiano, não é linear dessa forma. São vários fatores que vão levar a um país se desenvolver e ter essa distribuição de renda mais igualitária, que não necessariamente é só majoração de imposto. Aliás, com certeza não é só majoração de imposto. Tem dois fatos, assim, para complementar a fala do Pedro, tem dois fatos importantes para você que não está assistindo, que não está acompanhando tanto no detalhe. Isso em tese, a reforma tributária ela vem para simplificar o nosso sistema. E não é que a reforma tributária ela seja algo ruim.
Ruim talvez seja a forma como ela está sendo feita, mas em tese a gente vem com uma lógica de simplificação de sistemas, porque o sistema tributário no Brasil é muito complexo. É um ponto para você refletir. O segundo ponto para você refletir é, quando a Ana trouxe, o Pedro comentou sobre essa possibilidade muito clara desse projeto de lei que vem trazendo a possibilidade de você ter uma tributação nos dividendos que não existia antes no Brasil, e o Pedro até usou o termo isento, o dividendo é isento de tributação, isso pode te soar como uma benesse. Muito legal você ser isento de tributação. Essa não é a realidade, porque na lógica brasileira a carga tributária está toda concentrada na empresa. Então, não houve uma estrutura em que fosse favorecer ao empresário que tem a sua renda obtida através de distribuição de dividendo. A lógica tributária é que toda tributação ocorreria na empresa. Exato. O cenário atual, que está tudo indicando para esse caminho, é que ainda vai existir uma tributação altíssima nas empresas, principalmente nas empresas de alguns segmentos, como bancos, fintechs, etc. E também uma aplicação de carga tributária na distribuição desse dividendo. Então, complementando a fala do Pedro, o que você traz é sim um aumento de carga tributária e, enfim, aumento de carga tributária. A gente tem várias análises na história que sugerem que você não chega a um bom sinal. Tem um economista, o Arthur Laffer, que nos anos 70 desenvolveu uma teoria que chama curva de Laffer. Quando você chega num limite de tributação, ao invés de você incentivar a arrecadação para com que o Estado mais rico faça mais investimentos, na verdade, você está desincentivando a arrecadação. Eu acho que essa lógica, essa premissa do senso crítico, a gente sempre tem que ter. Mas, Pedro e Ana, assim, a gente trouxe tantos pontos ricos aqui, e o que fica muito claro é que o profissional qualificado, ele vai ser essencial para quem produz e gera renda. Dito isso, eu tô aqui perdida, tenho alguns imóveis, tenho patrimônio, quero contratar alguém. Como é que eu vou saber quais são as perguntas-chave para fazer para esse profissional, Ana? Como é que eu vou saber que ele é um bom profissional, que ele é um profissional qualificado e não que ele simplesmente está surfando uma onda, mas num primeiro momento ele ainda não entende exatamente as nuances das modificações? Óbvio que vão ter vários níveis, né, nessa atualização. Inclusive eu, né, estou estudando constantemente. Não pode dizer, eu sei tudo da reforma tributária, até porque nem tributarista eu sou, mas tive que me tornar praticamente por causa do planejamento e dessa questão da reforma toda. Essa já é uma primeira, né? Se o cara falar que ele sabe tudo, você já passa pro próximo, porque ninguém sabe tudo, isso esquece. é verdade, isso é história. verdade. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, óbvio, cliente, empresariado, todo mundo no Brasil tá desesperado e não é por menos. Mas a gente aqui como advogado, a gente precisa procurar, né, essa profissionalização, esse conhecimento para estar sempre atualizado, para poder vender boas estruturas para o nosso cliente, seja no Brasil ou no exterior. E essa questão da reforma, do imposto de renda, distribuição de dividendos, desse aumento exacerbado do tributo, não tenha dúvida que é aquela questão, né? Tire o seu dinheiro do Brasil ou tire o Brasil do seu dinheiro, porque vai chegar um certo momento em que o porquê que eu tenho de continuar investindo nesse país ou de continuar residindo nesse país, de sendo residente fiscal, se eu tenho outras opções, se eu tenho um patrimônio milionário ou bilionário, eu posso viver em qualquer outro lugar do mundo com uma carga tributária menor. Então, assim, eu percebi ao longo desse ano de 2024, 2025, muitos brasileiros dando efetivamente saída fiscal. Sim. E abrindo empresas em outros países e começando novos negócios em outros países. A gente trabalha muito também com a abertura de offshore, né, trust, com planejamento sucessório lá fora, porque a gente auxilia justamente esse brasileiro que já não vê mais sentido aqui no país. Mas é óbvio, quando você for procurar um profissional, né, verifique efetivamente qual é o currículo desse profissional, o que ele faz. E acima de tudo, né, de currículo, de diploma, que eu falo assim, só serve para enfeitar a parede, é o quão ele está atualizado e efetivamente ele não vai saber de tudo, de tributário, de contabilidade, mas ele pode agir em conjunto e ter uma equipe multi-interdisciplinar, por exemplo, de agir em conjunto com o contador do cliente, que afinal de contas, se eu sento com o empresário, a pessoa que o empresário mais confia é o contador dele. Sendo um bom contador ou um ruim, eu tenho que sentar e falar de igual para igual com ele, na mesma linguagem que ele entende. Para quê? Para que haja uma relação ali de confiança. Então, trabalhar com planejamento patrimonial, sucessório, planejamento tributário, é você
também ter uma visão multi-interdisciplinar, que ora eu estou dentro do direito tributário, ora eu estou no societário, ora eu estou em sucessões, em família, ora eu estou dentro da caixinha da contabilidade. E eu tenho que entender como é que funciona a contabilidade de uma empresa, nem que seja as noções básicas. Contador eu não vou ser, mas eu tenho que ler um balanço patrimonial, identificar como é que está a situação financeira, contábil daquela empresa atualmente. Então, efetivamente, é ter um profissional que tenha essa visão multi e interdisciplinar para você confiar, muitas vezes, o patrimônio de uma vida inteira na mão daquela pessoa e não sofrer ali alguns riscos tributários. Que às vezes eu faço algo hoje pensando na legislação de hoje. Só que agora a gente tem que pensar em 5, 10, 15 anos para frente, fazer uma projeção e pensar naquele olhar 360 graus que a gente precisa ter, não só da família, mas também do patrimônio daquele cliente. Perfeito, gente. Assim, eu sempre falo isso nos episódios do Manda, Ana, porque é importante situar quem está na audiência. O Manda, ele não visa esgotar os temas que a gente traz aqui. Até porque seria uma colocação muito leviana dizer que a gente aqui convidou a Ana e o Pedro também para falar, dado que esse é uma área de especialização dele, para falar que a gente está esgotando o tema de planejamento patrimonial e sucessório. O nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é trazer para quem está ouvindo, seja você um estudante de direito, um advogado, um interessado no tema, todas essas nuances de informação que cabe a você se aprofundar e pesquisar um pouco melhor e até chegar em algum tipo de qualificação ou, de fato, uma consulta com um profissional adequado. O nosso objetivo aqui é trazer para vocês todas as ondas de mudança que estão ocorrendo. Propor reflexões, né? Propor reflexões, exatamente. Plantar a dúvida dentro da cabecinha de vocês. Mas também não é para deixar todo mundo desesperado, embora talvez seja um pouco, né, gente? Porque o Brasil, ele vai desesperando a gente assim. Eles começam a pegar na cadeira e falam, ih, meu Deus Eu acho que é do o céu. senso de urgência, né? Eu acho que assim, o advogado ele tem que ter o senso de urgência, seja do contencioso por causa de um prazo, seja do consultivo para poder estar à frente ali e antecipar um problema para o cliente. Então, eu acho que o senso de urgência ele é inerente à profissão ao profissional que exerce a advocacia. Então, assim, para o advogado, outra vez, se você se especializar, se você procurar bons cursos, se você conversar com pessoas da área, se você entrar em escritórios, de repente, que são especialistas nesse ramo, você pode sim conseguir uma alavancagem na sua advocacia, porque, outra vez, a reforma tributária vai causar um pânico e você tem que trabalhar, sim, em conjunto com o tributarista, se você não for tributarista. Você tem que trabalhar em conjunto com o contador. Você tem que trabalhar em conjunto, se for numa empresa, com o financeiro da empresa, com o CFO da empresa que você estiver assessorando. Então, é sim uma profissão, é uma área, aliás, melhor dizendo, que ele é muito multidisciplinar. Você tem que você tem que entender, você não precisa entender 100% de tudo. Você tem que entender muito bem sobre ou o societário ou o tributário, e aí, consequentemente, o básico, pelo menos, ali do tributário do societário, qual que seja a outra formação. Agora, e entender a lógica, como é que funciona, porque a maioria do planejamento patrimonial, do que você vai fazer de planejamento patrimonial, ela não vai estar escrita em livro. Assim, obviamente você tem bons livros, o da Ana, por exemplo, aqui que a gente foi presenciado, você vai ter noções gerais, você vão ter conhecimento, você vai ter até uma experiência ali, coisa, mas você não tem como falar tudo, porque não existe uma receita de bolo para o planejamento patrimonial. Até porque se essa receita de bolo fizer, o fisco vai lá, já vai entender como é que você vai fazer, ele vai tributar, vai usar da força dele para ir para o legislativo para fazer uma lei, para não poder fazer aquele planejamento. Então, não só não existe a receita do bolo, como todas as receitas de bolo e torta que você existir, se você botar dentro de um livro, você mina o planejamento que você fez pro seu cliente, porque o fisco vai entender como é que você fez e vai se mexer legislativamente para que criem leis para que aquele modo não deixe você de contribuir, de pagar algum tipo de imposto, algum percentual daquele imposto. Então, o planejamento patrimonial é uma disciplina que ele é muito presenciada na prática. E quando você fala de pessoas que vão fazer o planejamento patrimonial, invariavelmente parte desse valor tem que ir para o exterior. Por questão de proteção, por questões de sigilo, seja lá qual for a sua razão, mas invariavelmente você vai chegar numa offshore, num trust, enfim, diversas formas que você pode fazer de planejamento patrimonial, como a Ana muito bem falou aqui. Então, outra vez,
pesquise profissionais que tenham esse conhecimento, que não que vendam esse conhecimento. É muito diferente. Prestem muita atenção, porque hoje em dia na internet tem tudo, né? É o cara que senta do lado da Ferrari e diz que ele aprenda como ficar milionário e o cara volta de Uber, aquela Ferrari não era nem dele. Né? Eu já contei que eu já vi isso, inclusive, em Jurerê Internacional em Santa Catarina, o cara gravando um vídeo desse. Então, assim, cuidado, outra vez, pesquise. Cara, a Ana é professora, coautora do livro, ela é membro do IBDFAN, pessoas que conhecem ali a área, pesquisem quais foram os planejamentos que fizeram, de preferência, qual cliente que você já fez, posso falar com ele? Às vezes o advogado não vai abrir, mas às vezes você sabe quem é. Às vezes você foi indicado por um cliente que já fez planejamento patrimonial. Procure esse profissional que já tenha esse planejamento já tenha passado 5 anos, porque é o prazo prescricional ali, se a Receita achar que tem alguma coisa errada, vir te dando uma multa. Principalmente no prazo de 2 a 3 anos, que é quando você tem esse período da Receita entre os 2 anos da administração e da integralização e os 5 anos do prazo prescricional, que a Receita é onde geralmente vem cobrar se você fez alguma besteira. Então, durante esse tempo, o cara já fez esse planejamento, você tem planejamento com o cara há 10 anos, 15 anos, porra, lindo. Procura, de repente, essa pessoa para te ajudar. Não caiam em armadilhas hoje em dia de pessoas que tentam vender isso. E eu já falei até aqui, pessoas famosas que eram de outras áreas, que eram contra planejamento e que hoje vendem dizendo que planejamento é coisa linda, vem aqui que eu vou fazer. Então, procurem. Pessoal, falando nisso, livro da Ana com a Marina Vaz e com o Felipe Esteves, 101 dicas de holding. Bom, muito bom. Aqui, de repente, a gente sorteia, Pedro? Pode ser. Acho que a gente, de repente, sorteia um livro desse, hein? Clube de membros. Pra galera do nosso clube de membros, vai pro sorteio pra vocês. Riquíssimo, um livro objetivo, assertivo, pra você começar a pensar por que, pra você, advogado, também é um oceano azul. Com especialização, ética, qualidade naquilo que você oferecer pro seu cliente, é um grande oceano azul. Ana, muito obrigada. Esse papo, assim, dá... Podcast 1, 2, 3, 10. Tem muita coisa pra falar. Acho que em 2026 a gente pode conversar de novo. Quero te agradecer muito. Abro aqui para suas palavras finais, caso você queira. Eu que agradeço a vocês dois pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo. E como é maravilhoso, né? Eu trabalho nesse nicho de mercado já há alguns anos e a cada dia eu também tenho coisas novas para aprender. E a gente está sempre se reciclando, aprendendo com o cliente, aprendendo com o legislador, aprendendo com tudo que vem nesse país. Mas assim, nada é tão ruim que não possa piorar. Então, por favor, né? Tenham atenção ao patrimônio, atenção àquilo que você construiu durante toda uma vida. Muitas vezes, né, a matriarca deixou muitas vezes de viajar, de ter um carro melhor, uma casa melhor, para oportunizar um estudo melhor para o filho, para comprar um determinado imóvel. E aí ver isso se dilapidar de uma geração a outra por falta de cuidado, de gestão, de administração, né? E a gente passa, e eu muitas vezes, acaba que o cliente vem a mim depois que ele passou por uma dor, um inventário que se perdeu muito dinheiro, ou que ficou anos brigando ali na justiça por causa de um determinado patrimônio que poderia ter sido resolvido amigavelmente, mas não chegaram a um acordo, um consenso. Então, assim, no Brasil, quer você queira ou não, goste ou não, de uma geração a outra vai ter perda patrimonial. Hoje a gente tem uma média aí de que o inventário custa de 10% a 15%, 20%. Então, de uma geração a outra vai haver essa perda. Então, tudo que você puder fazer para que essa perda seja a menor possível e que você consiga garantir que a sua vontade seja satisfeita até no dia que você não estiver mais aqui, para os seus filhos, netos, bisnetos, por que não fazer, não deixar isso devidamente organizado? Então, assim, né, é o que eu falo, o planejamento patrimonial acessório, ele é um ato de amor, um amor que você tem para com as futuras gerações, porque todos nós, tem cliente que chega no meu escritório, e se eu falecer, Tadeu? Eu falei, não existe essa possibilidade. É quando você vai falecer, porque a única certeza que nós temos é que um dia todos nós não estaremos mais aqui. A gente tenta prolongar isso o máximo possível, viver da melhor maneira possível, usufruir da melhor maneira possível, mas um dia não estaremos mais aqui. O que a gente deixa, né, graças a Deus, ao nosso trabalho, ao nosso suor, é patrimônio, para que esse patrimônio dê uma melhor qualidade de vida às próximas gerações que estão aqui, que ainda virão futuramente. Então, planejamento patrimonial acessório, gente, ele é um ato de amor.
É verdade. E uma coisa é certa: redução de imposto, olha. Isso não Acho que a gente vai ter que nascer outra vez pra poder ter. Então a regra vai ser só aumentar. Só aumentar. Quanto mais preventivo você for, protocolos familiares, acordos societários, façam, porque realmente é um ato de amor que você vai deixar pra sua família pra evitar discussão entre eles, inclusive quando você vier a faltar. Queridos, então, com esse super episódio, com essa riqueza de detalhes e de informação sobre o que acontece no Brasil hoje, em 2025, e sobre os impactos em 2026, tanto na legislação tributária quanto no seu patrimônio, você viu aqui hoje, nesse episódio do Manda Pro Jurídico. Muito obrigada. E para qualquer dúvida, Ana Tedou de Pedro de Regina. E você manda para onde, Pedro? Manda pro jurídico. Tchau, pessoal.